Fala aí pessoal do meu canal Fatos Sobrenaturais, fique com as nossas 7 descrições mais estranhas do inferno. Número 1. Mielheiro. Também conhecido como Terra do Nevoeiro, onde faz muito frio, é uma forma estranha do inferno, encontrado principalmente nas culturas germânica e nórdica. Ao contrário do que conhecemos, um lugar ardente e repleto de fogo, Niflheim seria uma passagem extremamente gelada, governada por El, moradia também de Nidhogg. Ora visto como uma enorme serpente que se alimenta dos mortos, ora como um dragão que rói as mais profundas raízes da árvore do mundo, chamada Yggdrasil, na espera de Ragnarok. As almas levadas para tal submundo gelado, permanecem em dor constante. Número 2. Duat. Também conhecido pelo nome de Tuat, este seria o submundo na mitologia egípcia. Há um livro que descreve como é a jornada pelo Duat, na vida após a morte. Segundo o que pode ser encontrado em suas páginas, existe um lugar que se parece muito com a Terra, mas que também contém elementos místicos, a exemplo de uma parede de ferro e um lago de fogo. Assim que os mortos se aproximassem de Duat, teriam que passar pelos portões de ferro e enfrentar criaturas bizarras, metade humanas e metade animais. Em seguida, seus corações seriam pesados em comparação com uma pena. Se pesassem mais que a pena, suas almas seriam devoradas por um demônio chamado Amut. Ainda haviam aqueles que teriam que passar pela justiça de Duat, como uma espécie de purgatório. Muitos seriam obrigados a enfrentar severas punições antes de receberem o veredito final. Número 3. Geena. Originalmente, tal nome fazia referência a um vale localizado fora de Jerusalém, onde crianças eram sacrificadas por meio de incêndios. No entanto, o termo foi adotado pela interpretação hebraica sobre o inferno. Para eles, era o local para onde os pecadores eram enviados para pagar por tudo aquilo de ruim que cometeram em vida. Esta é provavelmente a versão que mais se assemelha ao que os cristãos acreditam sobre o submundo. Geena é descrito como um lugar completamente desolado e ardente em chamas, onde chove fogo e rios de metal fundido são encontrados por todas as partes. Ponto número 4. Tonela. Segundo a mitologia finlandesa, este seria o mundo dos mortos. Acreditava-se que todas as almas chegavam às margens do rio Toni, e eram conduzidas até Tonela pela morte, chamada Titi. Mas ao contrário do que você deve imaginar, este submundo seria uma espécie de continuação da vida na Terra, só que de forma um pouco mais sombria. Aqueles que fossem até lá deveriam levar objetos para conseguirem sobreviver. O mais estranho de toda a definição do local, é que os seus parentes em vida, tivessem vontade de visitar as almas dos entes queridos em Tonela, seria possível. Por outro lado, a viagem seria extremamente perigosa, e muitas vezes, mortal. Visto que seria preciso atravessar o rio Toni, que contava com diversas cobras venenosas. No mais, não haveria nenhum tipo de castigo no local, a não ser pela vida imunda por lá. Número 5. Tártaro. E esta seria uma forma de inferno encontrado na mitologia grega e romana. Descrito como uma profunda masmorra, cercada por dor e sofrimento. Reservado exclusivamente para as almas pecadoras. No entanto, elas apenas vão parar no submundo após serem julgadas por Radamanthus, um dos juízes dos mortos, com o poder de decidir a punição de cada um. Tártaro seria cercada por um rio ardente chamado Plegeton e por 3 imensas paredes. O local estaria guardado por uma criatura de 9 cabeças chamada Hidra, junto a Tsaifone, um vigia também responsável por chicotear as almas pecadoras. No poço mais profundo, poderiam ser encontrados os titãs, inimigos de deuses que foram derrotados e presos. Número 6. Naraka. Este poderia ser considerado como inferno para algumas ramificações do hinduísmo, jainismo e budismo. É descrito de formas diferentes de acordo com a religião. No entanto, uma característica que mantém em comum diz que é um local destinado ao castigo de almas, baseado em seu karma. No entanto, seria apenas um lugar temporário, mas com diferentes níveis que poderia corresponder à gravidade dos pecados cometidos em vida. Após cumprirem pena, as almas estariam livres para renascer. Número 7. Jin. Esta é a versão japonesa do inferno, que na verdade, se parece bastante com Naraka. Também dividido em níveis, cada um deles seria comandado por um juiz, que decidiria qual a pena da alma pecadora, de acordo com as ações que praticou em vida.
O nível mais profundo e o pior de todos é chamado de AVC. Ao contrário dos outros níveis, as almas condenadas a este não possuem a menor chance de renascer, sendo obrigadas a permanecerem sob tortura e sofrimento por toda a eternidade. E então, pessoal, o que acharam? Conhecem outra versão do inferno que não mencionamos na lista? Compartilhem com a gente aí pelos comentários.